Olá, alunos! Paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma de nossas aulas. E hoje o assunto é teofania. Na aula anterior, demos início a esse assunto, mas devido ao tempo, não deu para fazer a conclusão. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a rejeição do povo. Deus queria se revelar, queria ser visto por eles, ouvido por eles, mas eles não quiseram. A nação estava em frente ao monte, no Monte Sinai, e o povo não quis. Foram para distante. Disse, não, Moisés, vai lá, fica com a revelação de Deus lá, e o que ele quiser de nós, fala com você e você fala com a gente. Rejeitaram a revelação de Deus. Ao longo da Bíblia, nós iremos ver também Deus se revelando de maneira teofânica. A palavra teofania, ela é a junção de duas palavras gregas. A aparição então a palavra teofania quer dizer uma maneira de Deus se manifestar, se revelar, uma forma de Deus aparecer para os homens. Certa vez Moisés pediu para ver a Deus. E Deus disse, Moisés, ninguém poderá ver a minha face e permanecer vivo. Não tem condições. Eu posso fazer você ver a minha misericórdia, mas a minha face tu não verás. Então a teofania é uma aparição de Deus a fim de que os homens tivessem a condição de se encontrar com Ele. Então, a teofania na Bíblia, nós iremos encontrar duas palavras. Duas palavras. A primeira é o anjo do Senhor. Todas as vezes que você vê na sua Bíblia a aparição desse anjo do Senhor, geralmente está escrito assim, anjo do Senhor, em Juízes nós encontraremos também o anjo de Deus. Primeiro ponto que você tem que notar é a inicial. A letra inicial. Esse anjo do Senhor está escrito na Bíblia com o A maiúsculo. Esse anjo do Senhor trata-se de uma aparição do próprio Deus. Tá certo? De maneira física. Com semelhança humana. É por isso que, além de você encontrar o anjo do Senhor, você vai encontrar também a palavra varão, aquele varão que se encontrou com quem? Com Jacó. Então perceba que o anjo do Senhor, ou esse varão que se encontrou com Jacó, também se encontrou com Gideão. Se encontrou com Manoá.
Então, o anjo do Senhor se encontrou com Gibeão, se encontrou com Moisés, e esse varão se encontrou com Jacó e se encontrou com Manoá. Vamos ver as referências? Então, de maneira objetiva, teofania é isso. É uma maneira de Deus se manifestar, uma maneira de Deus aparecer. E essa maneira é uma maneira física, visível. Tá certo? Então vamos lá ver o testemunho das Escrituras a respeito dessa doutrina. Vamos começar com Gênesis 32. Gênesis 32, verso 22. Verso 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-me o anjo do Senhor, o varão, que esse varão é o mesmo anjo do Senhor, só muda só a pronúncia, mas a aparição é do próprio Deus. Lembra disso? O anjo do Senhor e o varão trata-se da teofania, tá certo? A aparição do próprio Deus. Então, no texto você pode encontrar essa expressão como o anjo de Deus, lembrando com A maiúsculo, ou o anjo do Senhor. Então, Jacó está lutando com quem? Com esse varão, que é o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, tá certo? De maneira física e visível, possibilitando os homens assim o ver. Então, olha para cá, verso de número 26. O anjo disse assim, o varão disse assim, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó disse, não te deixarei ir, se tu não me abençoares. Então, o que Jacó está mostrando é que esse varão não se trata de um homem normal, de um homem comum como qualquer outro. Então, Jacó está atribuindo um atributo divino. Veja que ele está pedindo a bênção para esse varão. Aí o varão disse assim, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Verso 29, e Jacó lhe perguntou e disse, dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Agora veja o verso de número 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face. Então, Jacó está reconhecendo que esse varão é uma aparição de Deus para ele. Gênesis, deixa eu botar essa referência, que é bom que você também anota. Gênesis, vamos botar aqui, ó. Gênesis 32, 24. Tá certo? Aqui, Gênesis 22, 32, 24. Agora vamos para Êxodo. Êxodo 3. E apareceu o anjo, ó. Êxodo capítulo 3. O anjo não é com um A minúsculo. O anjo que está no texto aqui, que apareceu a Moisés,
não é um anjo com o A minúsculo, é o anjo com o A maiúsculo. Isso é importante você notar. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Veja o que o anjo do Senhor disse para ele no 6. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E a confirmação que esse anjo do Senhor é uma aparição do próprio Deus, veja o Êxodo, capítulo 3, agora o verso de número 7. E disse, o verso 7 não, o verso ainda é número 6. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque, o Deus de Jacó. Ao final do 6, e disse Moisés, e Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então quem estava no meio daquela sarça, quem estava, vamos dizer, a sarça está aqui, né? Quem estava no meio da sarça pegando fogo, o anjo do Senhor. Só que Moisés está aqui do lado de cá, encobre o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então esse anjo do Senhor aqui trata-se de uma Êxodo 3, verso de número 1 a seguir. Tá bom? Trata-se do próprio Deus. O anjo do Senhor apareceu em uma sarça para Moisés e disse: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés cobre o rosto porque temeu olhar para Deus. Então vejam mais uma manifestação teofânica de Deus. Juízes capítulo 6, verso 11. E o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalhal que estava em Ofra, que pertencia a Joás. Verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor. Chamou o anjo de Senhor. Ai, meu Senhor. Se o Senhor é comigo, é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele está falando isso porque eles estão há 7 anos, né? Os israelitas Israel está há 7 anos servindo em servidão aos midianitas. Então por que tudo isso nos sobreveio? Verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Novamente ele vai chamar o anjo do Senhor de meu Senhor. E ele diz: ai, Senhor meu. Novamente. Verso 20. Porém o anjo de Deus, lembra que eu te falei? Que eu mostrei para você? Que você pode encontrar, além de anjo do Senhor, você pode encontrar o anjo de Deus. E como é que eu sei que esse anjo é uma aparição? Quando o A é maiúsculo. Perdoe-me. Tomei gripado. Sabe que hora é essa? 3:30 da manhã.
E está chovendo. Vamos lá. Verso agora de número... Para fechar. Verso de número 22. Verso de número 22. Juízes 6. Vou botar logo o 22 que já fecha. O 22 diz assim: Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então perceba que Gideão percebeu que até então ele não tinha total certeza que era o próprio Senhor, que era a aparição do próprio Deus falando com ele. Quando ele consegue discernir, é o anjo do Senhor, ah, Senhor Jeová. Ele diz: eu vi o anjo do Senhor face a face. Esse é mais um texto da manifestação teofânica de Deus. Já que estamos em Juízes, Juízes, o livro de Juízes, o 13, capítulo 13, verso de número 3 a seguir. O anjo do Senhor aparece a esposa de Manoá e disse: olha, você é estéril, você não tem filho, mas pode se preparar, que você vai ter um filho, e é o Sansão, né? E o anjo do Senhor disse: ele é nazireu desde o ventre, se aparte de coisas imundas, pare de beber bebida forte, e dá as devidas recomendações. Tu terás um filho. Ela sai e chega em casa, chama o seu marido, o Manoá, e diz assim: eu encontrei um varão. Veja aqui no verso 3 diz assim: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Então o anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá. Mas quando a sua mulher chega em casa, ela começa a falar com ele. Verso 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus. Olha aí. Então temos mais outro termo: anjo do Senhor, anjo de Deus, varão ou um homem de Deus. Como ela usa aqui a expressão, é para se referir ao anjo do Senhor, para se referir à aparição do próprio Deus. Então ela diz: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Agora, Manoá fica preocupado. Diz assim: vamos ter um filho? Como é que vamos criar ele? Né? Como é que nós iremos instruí-lo? Ó, Senhor, tomara que aquele homem que se encontrou com a minha esposa apareça aqui novamente. E aí o anjo do Senhor aparece. E verso 13, capítulo 13, verso 13 de Juízes. E o anjo do Senhor, e disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à sua mulher, ela se deve guardar. De tudo que procede da vinde não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberás, nem coisa imunda comerás, tudo quanto eu tenho ordenado guardarás. Agora, olhe no verso 18. E o anjo do Senhor disse: por que perguntas assim pelo meu nome?
que Manoá perguntou para ele: qual é o seu nome? Manoá perguntou para o anjo do Senhor: qual é o seu nome? Aí o anjo do Senhor lhe disse: por que você me pergunta assim pelo meu nome? Visto que eu sou maravilhoso. Um atributo do próprio Deus. Visto que eu sou maravilhoso. A 19. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. 21. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. Olha o 22. Olhe o verso de número 3, o versículo 22. Olha o 22, aqui fecha tudo. 22 assim. E disse Manoá à sua mulher: certamente iremos morrer, porquanto temos visto a Deus. Então Manoá está reconhecendo que o anjo do Senhor é uma aparição do próprio Deus. Esta é a teofania. Recapitulando, teofania é uma aparição de Deus aos homens. Obviamente que esse anjo do Senhor, quando fala de anjo, muitas pessoas associam, né, com asas, com penas. Não. Esse anjo do Senhor tinha características humanas. Era um homem, né? Tanto é que Jacó lutou com ele, com esse varão, né? A mulher de Manoá disse em relação ao anjo do Senhor: eu me encontrei com um homem de Deus. Ou seja, era essa teofania, essa aparição, era de maneira física e visível. Então, quando nós falamos de teofania, também há vamos dizer assim, interpretação ou uma definição que seria, deixa eu tirar esse acento aqui para facilitar aqui, que seria escondido em. Escondido em. Então, teofania é Deus escondido em. Tá bom? E nesse caso, no anjo do Senhor. Então, dessa maneira, o anjo do Senhor, todos esses homens puderam se encontrar com Deus, conversar com Deus, falar com Deus, ouvir a Deus. Então é Deus descendo da sua glória, se escondendo, tá certo? Em uma aparição física e visível, humana, para que os homens pudessem vê-lo, para que os homens pudessem conversar com ele. Então Deus é maravilhoso. Que Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima aula.